11 horas 35 minutos, já estamos de volta com o programa SBT Comunidade, recebendo mais uma vez o secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso, Seneri Paludo. Secretário, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Ao vivo aqui conosco. Bem, na última sexta-feira, o governo concedeu uma coletiva para explicar como vai ser a condução do pagamento dos salários do funcionalismo público e das contas do Estado também. Há uma grande preocupação. O Estado vai atrasar salários ou não vai atrasar? Há um ponto de interrogação, uma dúvida que tem causado um desgaste tremendo. Veja a matéria a respeito da coletiva concedida na última sexta-feira. Na tela. Até 30 de setembro será realizado o pagamento dos salários dos servidores que ganham até 6 mil líquido, o que corresponde a 90% dos funcionários. Os outros 10% que ganham acima deste valor devem receber o salário integral até o dia 10 de outubro, data máxima prevista na Constituição Estadual, sem que haja sanções ao governo. A primeira medida foi essa, tornar as coisas claras, transparentes, imunes a boatos. Vamos pagar 90% dos salários, mas nós temos ainda uma semana inteira de trabalho, que o governador vai a Brasília, já deve ter sido dito aqui, e se ele tiver sucesso lá, em uma das frentes que ele vai atuar, nós pagamos todos os salários dia 30. Agora, nós não podemos chegar, aí sim, responsabilidade, chegar no dia do pagamento e dizer, olha, 10% dos servidores não vão receber. Esses 10% que não vão receber, que podem não receber no dia 30, já estão avisados. O escalonamento de salários adotado este mês é pontual, pois setembro é o mês mais difícil para as finanças do Estado. Porque a gente paga a primeira parcela do RGA agora nesse momento. E o segundo também era com relação ao pagamento do depósito internacional do Banco Internacional, que é uma dívida do Estado de Mato Grosso em dólar. Durante a coletiva, a Seneri destacou a crise financeira que o Estado atravessa e informou que o governador Pedro Taques tenta conseguir ajuda federal para garantir os salários dentro do mês trabalhado. No total, 20 estados reivindicam ajuda de 7 bilhões de reais da União. Entre os recursos esperados por Mato Grosso está o auxílio financeiro para fomento às exportações, o FEX de 2016, de cerca de 400 milhões de reais. Se o FEX entrar, quanto mais cedo ele entrar, mais cedo a gente coloca em dia. Se o presidente Michel Temer liberar o recurso, nós pagamos todos os valores dos salários e botamos o fluxo em dia no momento que entrar o dinheiro na conta. A folha salarial do Poder Executivo do Estado é de mais de 500 milhões por mês. Entre os problemas financeiros enfrentados pelo governo de Mato Grosso estão dívidas de 280 milhões de reais com os outros poderes e órgãos autônomos da esfera estadual. Secretário Seneri, nós estamos vendo talvez um dos momentos mais preocupantes do ponto de vista econômico já visto no Estado, pelo menos que eu me lembro nos últimos 15 anos. Já tivemos crises, já passamos por grandes e fortes turbulências dentro do Estado, mas eu confesso que, como essa, eu ainda não tinha visto. Como é que o governo vai fazer para honrar esses compromissos, uma vez que tem anunciado que não tem dinheiro, que não tem meios nesse momento de arcar os compromissos, principalmente com o salário dos servidores? Claro, na verdade eu acho que são dois pontos, né? O primeiro ponto que talvez eu possa até um pouquinho mais longe até, né? Do ponto de vista econômico em si, talvez a gente está vivendo uma das maiores crises da história brasileira, não só exclusivamente do Estado de Mato Grosso. E isso do cunho tanto do ponto de vista privado, como também do cunho do ponto de vista público, né? Do cunho do ponto de vista privado, se você olhar, o Brasil ele vem, né, já há algum tempo dentro de um processo de recessão. E esse processo, o Estado de Mato Grosso, apesar de todos os seus fatores, apesar de ter uma economia muito sólida, a gente acaba sofrendo esse processo aqui também, ou seja, essa onda
da crise brasileira, ela acaba chegando e atingindo o estado de Mato Grosso. Olha, é só olhar ao redor, é só você conversar um pouquinho com o setor de comércio ou com os outros setores e ver, por exemplo, o tamanho do desemprego que está assolando o Brasil inteiro e aqui também o estado. Então, até passando um pouquinho mais longe, talvez a gente está vivendo, do ponto de vista econômico, uma das maiores crises da história do Brasil. Qual é o déficit hoje do estado de Mato Grosso? O estado de Mato Grosso, e não só no setor privado, no setor público também, né? Hoje você tem, por exemplo, não só o estado de Mato Grosso, mas você tem 19 estados da federação com desbalanço das contas públicas. Você tem 15 estados que já estão, de fato, atrasando o salário. O estado de Mato Grosso, no primeiro semestre desse ano, e aí eu falo estado, não estou falando só do executivo, estou colocando isso no Ministério Público, estou colocando o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, o Judiciário do estado de Mato Grosso. No primeiro semestre, só para a gente ter uma ideia, é o seguinte: os gastos do primeiro semestre do estado de Mato Grosso foi da ordem de 8,6 bilhões de reais e a receita foi da ordem de 8 bilhões. Ou seja, só o primeiro semestre desse ano, o estado como um todo gastou 600 milhões de reais a mais do que você tem de receita, né? E aí é mais ou menos que nem a tua casa, não tem jeito. Assim, se você gasta mais do que você arrecada, tem duas soluções. Primeiro, cortar gasto, né? O que a gente vem fazendo muito forte. E segundo, trabalhar no incremento de receita. Agora, isso fica complicado às vezes de entender, secretário, porque nós estamos num estado que está entre os maiores exportadores hoje do país. Nós somos riquíssimos em soja, milho, né? Tivemos um crescimento na pecuária, que isso está, obviamente, motivando bastante a classe. Nós somos vistos como um dos maiores produtores de algodão, né? Quer dizer, nós estamos, poderíamos dizer assim, no topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim, dos estados produtores, né? Como que pode um estado que produz tanto, que tem muitas riquezas, tem também a questão da pedras preciosas, riquezas minerais, como um estado tão rico está nesse momento tão pobre? Eu costumo dizer que, na verdade, assim, eu vim para o estado de Mato Grosso há 14 anos atrás, me casei aqui, tenho filhas daqui, e eu costumo dizer que o estado de Mato Grosso é um pouquinho do que ele reflete a realidade brasileira. Se você olhar o Brasil de uma maneira geral, ele tem esse contrassenso, vamos falar assim, entre uma parcela extremamente abonada e uma parcela extremamente pobre. E o estado de Mato Grosso é assim também. Eu acho que o grande intuito do governador Pedro Taques, do ponto de vista de economia, é a gente equilibrar mais isso. Vou te dar um exemplo, por exemplo, na questão de tributos dentro do estado, especificamente com relação a incentivos fiscais. Você tinha uma lógica dentro do estado de Mato Grosso de uma tributação totalmente diferenciada. Por exemplo, na tua casa, a energia da sua casa, a tributação ainda do estado de Mato Grosso é da ordem de 35%, quando você paga dentro da energia da tua casa. E aí você tinha, por exemplo, alguns setores que estavam sendo desonerados com relação a incentivos fiscais. Até com incentivos fiscais sendo zero, ou seja, não pagava-se nada. E aí você olha da seguinte maneira: espera um pouquinho só, por que esse setor não está pagando nada e eu tenho que pagar 35%? Se alguém não está pagando nada, outra pessoa tem que pagar mais. Então, assim, a desafio talvez que a gente tenha do ponto de vista do estado de Mato Grosso, e a gente já vem fazendo isso, é você nivelar mais ainda, você fazer o que fala no economês, no economês clássico, que é distribuir melhor essa renda. Esse é o grande desafio. Onde entra o agronegócio, por exemplo, nessa distribuição de renda, uma vez que é tido como a classe mais beneficiada aqui no estado de Mato Grosso? O agronegócio, ele tem uma característica que ele por si só, ele é um processo de concentração de renda. Só que ele é piso, ou seja, o agronegócio, ele é o primeiro escala do setor produtivo para outras escalas. Não adianta a gente falar o seguinte: eu vou ter o setor de indústria, por exemplo, de carnes aqui do estado de Mato Grosso, de peixe, de suíno, de aves. Tudo bem, mas para você ter, por exemplo, carnes e suínos e aves, que é setores que empregam muito, que distribuem melhor a renda, você precisa ter a soja, você precisa ter o milho, você precisa ter o algodão. Não adianta a gente falar o seguinte: não, aqui a gente precisa do setor, por exemplo, de costura, ou setor aí de confecção, né? O setor de confecção, para ele existir, ele precisa do algodão. Então, assim, eu acho que é muito complexo quando a gente fala o seguinte, e aí é uma das preocupações que eu tenho hoje, principalmente dentro do estado de Mato Grosso e dentro da economia. A gente está com uma visão da seguinte maneira: do bom contra o mal, do branco contra o preto, do pobre contra o rico. Não é assim. A economia não funciona desse jeito, eles precisam coexistir. Então, assim, não é para eu crescer a industrialização que eu tenho que acabar com o agronegócio, não é isso.
O agronegócio, na verdade, a indústria precisa do agronegócio, assim como o agro precisa da indústria. Então, assim, o processo de desenvolvimento do estado de Mato Grosso, e esse é o grande desafio do ponto de vista de economia, é como a gente distribuir melhor essa renda. O Estado está discutindo nesse momento a reforma tributária. Sim. Né? Há uma proposta, inclusive, de um novo modelo de cobrança de ICMS. Né? No que avançamos nesse quesito até então, secretário? Eu ia chegar exatamente nesse ponto, que é o seguinte, olha, é de ter uma alíquota justa. Quase todos os países e regiões do mundo que desenvolveram do ponto de vista tributário, eles fazem o seguinte, cobra-se pouco, ou seja, uma alíquota mais baixa de imposto, mas que todo mundo pague. Ou seja, não dá para esse setor não pagar ou aquele setor não pagar em detrimento ao outro. E é nesse caminho que está sendo construída a reforma tributária, que a gente vai entregar dia 15 de novembro na Assembleia Legislativa. É de a gente ter uma alíquota mais justa, uma alíquota mais uniforme, mas uma alíquota única para o estado de Mato Grosso. Então que todo mundo saiba, e o consumidor no final do dia saiba quando está pagando nisso, e uma alíquota mais isonômica. Vai ser possível implementar isso a fim de que já se inicie esse novo modelo a partir de 2017? O senhor vê avanço nesse sentido? O avanço é o seguinte, outras regiões do mundo já o fizeram. O que a classe comercial e industrial fala a respeito disso? Porque houve uma reunião, inclusive, com as entidades para debater estas questões, né? O que ficou sinalizado? Na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente ainda está nessa fase de construção, a gente está nessa fase de conversa, mas é lógico que toda vez que você mexe no queijo de alguém, ou você mexe num ponto que hoje está beneficiado, você gera estresse. O governo vai ter pulso, coragem para poder botar o dedo na ferida, secretário? Esses dias eu conversava com o governador Pedro Tax, né? Tenho conversa com ele várias vezes durante o dia, mas esses dias, uma manhã dessa, a gente conversava muito forte e ele falava assim, Seneria, a gente tem que ter propostas de estadistas. A gente tem que ter propostas que não são propostas para esse ou para aquele governo, mas é uma proposta que venha a trazer uma revolução e uma transformação de fato. E essa é uma das propostas. A reforma tributária, a gente precisa simplificar o processo não só de quanto se paga, mas como se paga o imposto no Estado brasileiro. E essa é uma proposta que a gente está tomando a vertente. Inclusive, na semana passada teve reunião de todos os secretários de Fazenda do Brasil, e foi pedido para o estado de Mato Grosso apresentar e levantar essa proposta, porque outros estados já começam a alinhar que também entende que a gente precisa desse processo de simplificação. Então, o nosso compromisso é trazer essa reforma, simplificar a maneira de apresentar, de pagar-se o tributo no estado de Mato Grosso de uma maneira isonômica, um imposto único, todo mundo pagando o mesmo valor, ou seja, não tem diferença do A e do B, e um imposto mais barato, onde que todo mundo pagando, todo mundo paga menos. Falamos de reforma tributária, eu quero entrar na questão da reforma administrativa. Isto vai acontecer, secretário, porque foi uma promessa feita pelo governador Pedro Tax, antes mesmo dele assumir o posto. Já estamos aí finalizando o segundo ano praticamente da administração e ainda não vimos essa reforma de fato se tornar uma realidade. Já existe uma previsão? Como isso vai ser construído? Na verdade, a gente está indo para a reforma 2, né? A reforma 1, ela aconteceu. Eu, por exemplo, era secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Teve algumas mudanças, né? Teve saída, mudança. Não, injunção, né? Eu digo a reforma do ponto de vista mesmo de diminuição do Estado. De ver realmente uma redução nesse inchaço do Estado que vocês mesmos falam. Eu acho que vou colocar 2 pontos aqui que eu acho que é importante. Às vezes a gente vai no dia a dia e esquece. Por exemplo, no ano passado, a redução do custeio da máquina do Estado já foi da ordem de 26%. Ou seja, o custo do Estado no ano passado, água, luz, telefone, combustível, carro, tudo isso, ele foi 26% menor em 2015 do que tinha sido em 2014. Por conta do quê? Dessa eficiência e dessa melhoria. Um exemplo que eu estava falando, por exemplo, era a secretaria que eu estava antes, Desenvolvimento Econômico, que na verdade eram 3 secretarias até 2014 e virou uma. Só para você ter uma ideia, essas 3 secretarias, elas tinham mais de 320 funcionários comissionados. Né? Nessa nova secretaria, ela passou um pouquinho mais de 60 funcionários comissionados e no total 180. Isso já trouxe uma redução da máquina. Esse mês agora que a gente está vivendo, está encerrando agora o mês de setembro, o Estado ele precisa de aproximadamente 210 milhões de reais para ele custear o seu dia a dia. Papel, café, água, luz, né? Todos os processos. Esse mês a gente já gastou 138 milhões. Ou seja, já é uma redução de fato que a gente está fazendo no custeio da máquina. Agora, o nosso grande gargalo hoje que a gente está vivendo é com folha de pagamentos. Ou seja, a folha do Estado, os servidores, o salário, ela vem crescendo desde o ano de 2012, 2013, 2014, 2015 e esse ano de novo. Só para você ter uma ideia,
o ano que vem vai crescer mais uma vez. Nós estamos falando de 100 mil funcionários no estado de Mato Grosso. Essa questão do salário dos funcionários públicos, secretário, talvez seja a parte mais espinhosa nesse momento. Sem dúvida. Nós saímos recentemente de uma grande manifestação no estado por conta do RGA, que é um assunto que ainda não foi digerido por parte dos servidores públicos, né? E a grande promessa até então era de que não vai haver atraso no salário dos servidores. É por isso que nós não vamos dar os 11,28% do RGA. Mas nós já estamos vendo uma tentativa enorme do governo em honrar este compromisso agora. Nós vimos na coletiva concedida, ao qual o senhor fez parte na última sexta-feira, que já não vai pagar o salário integral, quer dizer, vai ser dividido ali, 90% que ganham até R$6.000 vão receber dia 30 de setembro. Já os outros 10% restante, que são acima de R$6.000, é só dia 10 ou não se sabe ao certo? Não, é dia 10. Está confirmado o dia 10? Dia 10. Confirmado até o dia 10. Certo. Da onde vai vir esse dinheiro, secretário? Então, vamos lá. Você tocou num ponto que esse talvez seja o maior calcanhar de Aquiles, ou o maior espinho hoje que a gente tem. Só para você ter uma ideia, é o seguinte, você tocou num número muito bom, são 100 mil funcionários públicos. Sabe quantos habitantes a gente tem no estado de Mato Grosso? 3,3 milhões de habitantes. Você sabe quanto que esses 3,3 milhões de habitantes pagam de ICMS, ou seja, do imposto do estado? 10 bilhões de reais. Você sabe quanto que é a folha dos 100 mil funcionários públicos? 10 bilhões de reais. Ou seja, vamos parar para pensar, você tem 3,3 milhões de habitantes pagando imposto que chega no montante de 10 bilhões. Que os 10 bilhões é integral para pagar 100% dos 100 mil funcionários públicos. Quer dizer, públicos. de 3 bilhões e 800, população, 100 mil funcionários. É importante que o telespectador faça essa conta e pare para analisar como que está essa balança aí totalmente desequilibrada. Desequilibrada, exato. Essa é a discussão. Eu não estou entrando no mérito, se o funcionário tem que ganhar muito ou tem que ganhar pouco, não é isso. Mas o ponto, na verdade, que a gente está falando é o seguinte, a gente chegou num ponto que hoje 100% do que a gente arrecada de imposto é para pagar a folha. E aí você tem um estado que não faz investimento. O que é investimento? Construir novos hospitais, construir novas escolas, construir novas rodovias. Estado que não faz investimento não cresce. E esse é o gargalo do estado de Mato Grosso e a gente precisa discutir. É o tamanho da folha do estado, porque é o seguinte, não dá mais para a gente falar hoje em aumento de arrecadação por aumento de imposto. E qual é o desafio, secretário? Esse é o desafio, é equilibrar essas contas. Por isso que o governador falava assim, não pode dar o RGA. Por quê? Porque se a gente tivesse dado o RGA de 11%... Aí seria o caos. Já teria atrasado. Esses 90% que compreende até R$6.000 não iriam receber dia 30. Se tivesse dado o RGA, eu tenho certeza absoluta que não daria. E é isso que você tem que encarar com uma maneira assim, transparente, claro, e de jogar aberto. E não botar isso para debaixo do tapete. É isso que a gente tem que falar. Mês de outubro já está aí. Vocês vão pagar agora dia 30 de setembro, mas vão ter que pagar logo ali na porta o mês de outubro. Como é que vocês vão conseguir fazer isso? Uma vez que o cenário aponta como sendo ainda mais dramático o mês de outubro. Porque, como que a gente está fazendo? A gente está fazendo um fluxo diário. Eu tenho conversado com o governador sobre caixa, sobre dinheiro que tem no caixa pelo menos 3 vezes no dia. Hoje, pela manhã, a gente já conversou umas 4. De acompanhando e fazendo esse conta-gota, e cortando qualquer gasto que não for essencial. Ou seja, é gasto essencial, faz. Se é gasto que não seja essencial, não é para fazer. E eu vou colocar mais uma pimenta, se me permite, nesse tempero, é que é o seguinte, tem um outro fator, por exemplo, que os repasses do governo federal estão diminuindo. Não estou falando só de FEX, estou falando, por exemplo, de saúde. No primeiro quadrimestre desse ano, o repasse do governo federal para a saúde do estado de Mato Grosso diminuiu, em valores reais, quase 20%. Aí é o seguinte... Já houve uma redução de 2015 para 2014, agora o senhor está falando de 2016 para 2015. Mais uma redução. É o governo federal transferindo as responsabilidades da educação, da saúde, da infraestrutura para o Estado. Para o Estado e para os municípios. Mas ele reduziu a taxa reduziu o valor da contribuição do Estado para a federação, isso foi reduzido? Não, isso não. Quer dizer, é um outro contrassenso aí. Que é uma discussão que o governador sempre faz isso, fala assim, qual é o tamanho desse Estado, desse governo federal que cada vez maior, cada vez mais inchado, e as prefeituras e os municípios lá na ponta cada vez mais quebrados. Não, para o telespectador e para a população brasileira fica evidente que é um saco realmente com um fundo que nós não desconhecemos, porque com os escândalos que nós estamos vendo aí... E aí você pega o seguinte,
a população que está lá na ponta, vamos falar de saúde, a população que está lá na ponta, ele não interessa se o dinheiro é do governo federal, do município, ele quer o remédio, ele quer o médico, ele quer a enfermeira tratando ali, ele precisa disso, não é que ele quer, ele precisa disso. Então, um dos grandes efeitos que a gente tem feito recentemente, por exemplo, é aumentar o repasse para a saúde. Só para você ter uma ideia, o orçamento da saúde esse ano era 45 milhões de reais. Como o governo federal reduziu, isso eu estou falando para hospitais, repasse para a prefeitura, para convênio. Como o governo federal reduziu o repasse dele para o estado de Mato Grosso, o governador teve a decisão mais dura ainda de falar o seguinte, eu vou aumentar o repasse para a saúde. Esse mês e nos últimos 3 meses a gente aumentou o repasse da saúde de um valor de 45 milhões de reais por mês para 65 milhões de reais por mês. Isso pode, de certa forma, refletir na lei de responsabilidade, fiscal. Sem dúvida. Agora, secretário, nosso tempo já está avançando e eu tinha, assim, muitos assuntos importantes para falar contigo, mas uma coisa me preocupa. Nós estamos vendo o governo vocês falarem que há necessidade urgente de receber os valores que estão seguros referentes ao FEX. Nós estamos falando de quase 500 milhões de reais. Vocês precisam de 117 milhões de reais para pagar os 10% que falta aí dia 10 de outubro, referente a essa parte que vai ficar pendente, que equivale aos rendimentos acima de 6 mil reais. Mas nós temos também as dívidas do Estado. Sem dúvida. Vocês recentemente estavam discutindo os 115 milhões de reais com o Bank of America aí. Quer dizer, como é que... Eu confesso, secretário, que eu estou ainda sem conseguir enxergar da onde vai sair o dinheiro para custear essa máquina. O Estado corre o risco de parar, secretário. De novo, eu vou parafrasear aqui a Margaret Thatcher, né, na década de 80, que ela falou assim, não existe dinheiro de Estado, existe o dinheiro do contribuinte, Sim. existe o dinheiro do cidadão. Todo o dinheiro que o Estado gasta, esse dinheiro é do cidadão. Sim. Então, assim, o esforço que a gente está fazendo hoje é um esforço para diminuir o tamanho da máquina, diminuir o tamanho do Estado, né? Ou seja, fazer cada vez mais controle para não se gastar mal, fazer cada vez mais combate à corrupção, porque é um dinheiro que sai e nunca mais volta. Você vê hoje, por exemplo, novas operações da Sodoma aí, sim, né? Sim. Aí as pessoas não entendem. Mais uma vez, agentes públicos envolvidos diretamente. Exatamente. Então, assim, aí o pessoal fala assim, mas espera um pouquinho só, no governo Silval Barbosa se roubava tanto, mas se pagava em dia, e agora não se rouba, mas a gente está tendo dificuldade financeira. É lógico. Por quê? Porque aquela sangria que fez lá atrás é mais ou menos que nem um corpo humano. Se você começa a perder sangue, você tem que botar sangue novo. O que acontece é que nesse momento que a gente está vivendo agora, a economia não está desenvolvendo e não está trazendo sangue novo. Então essa é a dificuldade. E nós não podemos esperar absolutamente nada de positivo nesse sentido nesse ano de 2016. Oxalá que 2017 seja muito então, assim, diferente. Administrar com dinheiro no caixa é muito fácil, né? Ou seja, a gente pegou anos muito bons da economia brasileira. O duro está sendo, nesse momento, administrar com falta de recursos. A mudança de horário de funcionamento da máquina é reflexo já dessa tentativa de redução de custo? Teve um decreto, que é o 675, que ele traz não só a redução, mas depois a gente trouxe um outro decreto também reduzindo a máquina. Por quê? Se você vai trabalhar da 1h da tarde até às 7h, que são os horários novos do funcionalismo público do Estado de Mato Grosso, você economiza com água, você economiza com energia, você economiza com cafezinho, você economiza com viaturas não, porque os carros da segurança eles continuam na rua, né? Não pode parar. Mas, por exemplo, até para deslocamento, ou seja, você tem uma economia que a gente está esperando. Então, a gente vai trabalhar assim nos próximos 6 meses para a gente avaliar quanto foi essa economia para a gente poder continuar. Perfeito. Nosso tempo já está praticamente estourado. Na sequência vai entrar o horário eleitoral obrigatório. É obrigatório mesmo, né? Eu quero agradecer a presença do secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso, Seneri Paludo, pelas explicações dadas aos nossos queridos telespectadores no Estado de Mato Grosso. Obrigado, secretário. Obrigado a você, que eu agradeço, e sempre que puder contar com a gente aí, a gente está disponível. Muito obrigado, viu?